Bem-vindos a este Floripa em Foco, hoje com o atual diretor de comunicação do Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Estadual de Santa Catarina, o servidor público Volney Chucre. Olá, Volney, tudo certinho? Meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite, enfim. Isso, para quem está assistindo a qualquer horário aí, né? Já que os Floripa em Foco do Sintesp ficam depositados aqui no sintesp.org.br. A diretoria, então, eleita, empossada e começando os trabalhos. Você estava comentando que vai haver uma grande reunião no início de julho, dias 5 e 6? Sim, nós marcamos a reunião, a primeira reunião foi a reunião de posse, né, que aconteceu no dia 7 de junho. E agora estamos encaminhando uma próxima reunião da diretoria, juntamente com os representantes dos núcleos, para o dia 5 e 6. Na verdade, a reunião está sendo convocada para o dia 6, mas com uma pré-reunião no dia 5, onde a gente pretende discutir, debater os vários planos de cargos e salários que têm se apresentado em função, inclusive, da reforma administrativa e o aproveitamento dos servidores no remanejamento nas Os servidores públicos de Santa Catarina não têm um plano de cargos e salários só? Não é um plano para os servidores? Inicialmente tinha um plano de cargos e salários, que é o plano de cargos e salários da Lei 81 de 1993, mas à medida que o tempo foi passando, vários setores começaram a ter os seus próprios planos de cargos e salários, e outros ficaram com única referência ao plano, a Lei de 81, de 93. E tem uma confusão com relação a isso. Em 2006 teve uma reforma administrativa também, em 2006, que criou vários cargos generalizados, né? Então dependendo da atividade que ele exercia, era um cargo único que... Não tinha plano de cargo. Era um cargo único que pegava desde os serviços gerais até doutorado. Então, e isso foi considerado ilegal, né? A gente já tinha alertado que isso seria considerado ilegal, e o Tribunal de Contas orientou que isso deveria ser revisto. Isso foi revisto em 2016, mas porque ficou pior do que 81, 93. Então ele recriou os vários cargos. Então, antes era, por exemplo, vou dar o exemplo da educação. Antes era analista técnico em gestão educacional, com a lei de 2006. Analista técnico em gestão educacional. Aí cabia tudo ali dentro. Não era professor, então era analista técnico em gestão educacional. A única coisa que se não era professor, era técnico. Cabia qualquer coisa. Então, desde os serviços gerais até o nível superior. Então, e claro, tinha diferenciação de salário e tudo mais e tal, mas aí era por nível, né? Nível 1, nível 2 e tal, enfim. E isso o Tribunal de Contas considerou ilegal. Em 2016 foi feita uma revisão dessa reforma e voltou a existir vários cargos, né, como serviços gerais, motorista, isso, aquilo, enfim. E sem plano de cargos e salários. O plano de cargos e salários que a gente reivindica geral para todos. É um único geral para todos ainda. E reivindicam um plano para todos. Nós estamos estudando para que todos se enquadrem num plano único de cargos e salários que dê isonomia entre os trabalhadores, né? Isso foi discutido com várias categorias e tudo mais. O fato é que, por exemplo, eu vou pegar a minha secretaria, que agora não é mais Secretaria de Justiça e Cidadania, passou a ser Secretaria de Administração Prisional e Socioeducativa. Na minha secretaria tem um plano de cargos e salários para os agentes penitenciários só, e para os agentes socioeducativos. E todos os técnicos
administrativos ficaram fora do plano de cargos e salários. Então, eles ficam praticamente sem referência, a não ser a lei de 93. Então, claro, foi modificada parcialmente pela lei 254, depois de outra forma, e com a 472 também de uma certa modificação, mas o fato concreto é que eles ficaram fora de um plano de cargos e salários, como, por exemplo, tem os agentes penitenciários e os agentes socioeducativos, né? Eu lembro que você comentou várias vezes aqui no Floripa em Foco que era tática do governo fazer essa divisão, sim. Dividir tudo. Dividir para que as pessoas não tivessem uma referência única, né? Então, sempre que um setor se mobilizava mais, se dava uma espécie de cala-boca, né? Com uma gratificaçãozinho, um remendinho ali e tal, enfim, para que não tivesse essa reivindicação única de todos os servidores. Essa unidade, essa unificação talvez de todos os servidores, né? E isso é importante porque, inclusive, para unificar os planos, né? Porque tem setores, como por exemplo servidores da Fazenda, que tem um plano de cargos e salários, né? Que seria o ideal para que fosse para todos os servidores públicos. No entanto, só aquele setor tem. E tem também a questão das gratificações. Sim, essas gratificações que são os valores das diárias, isso está congelado quantas décadas? Há quase 2 décadas. O mesmo valor há quase 2 décadas. Não é nem anos nem meses, são décadas. E isso tudo então em pauta no dia 6 de julho, aqui na capital, na sede do sindicato, com representantes de toda a diretoria eleita, que são os 22 membros da executiva, mais os seus suplentes. E os representantes regionais. São 4 suplentes e todos os representantes de núcleos regionais, porque nós temos 2 formas de eleição desses representantes. Uma é a eleição direta, que nós elegemos já 15 representantes, né? E tem os outros representantes que a gente vai continuar elegendo na sequência, onde não tem representante de núcleo, né? Bom, isso é os trâmites internos aí da gestão do Sintesp, né? Isso. Bem, então até o dia 7 de julho a gente ainda vai poder abordar mais, né? Bater um papo sobre isso ainda. Bater vários papos sobre isso. E essa reforma administrativa que o governador Moisés, comandante Moisés aqui de Santa Catarina, enviou para a Assembleia Legislativa, já foi aprovado? Foi aprovado, já está vigente. E mexe nessa questão de cargos e salários? É exatamente isso que a gente quer com o pedido de audiência que nós estamos fazendo para o secretário de administração, o secretário de administração, secretário adjunto, então quem queira nos receber lá, para que a gente possa ter uma ideia global de como que vão ficar os servidores públicos nessa reforma administrativa, né? Então, porque ele mexeu em vários itens, vários tipos de profissionais e tudo mais, né? E a gente quer saber como que vão ficar esses profissionais, esses servidores, né, nos seus quadros. Dando o exemplo de quem perdeu gratificação, como é que isso vai ser reposto, né? Sai de um local... Não pode perder nada, né? Não pode perder nada, nós temos que avançar. Inclusive, até porque, por exemplo, ele trabalhava num local que tinha uma determinada gratificação que era específica daquele local, né? E vai para uma outra secretaria. Como é que vai ficar isso? Como é que vai ficar o salário dessa pessoa, enfim. Então, tudo isso nós queremos que seja mais esclarecido, né, para que... e até colaborar, né, na resolução, na planificação disso. E na construção de um plano de cargos e salários, né, para os servidores públicos. Tem outros problemas, como, por exemplo, a questão dos servidores que fizeram concurso para a guarda portuária em São Francisco do Sul, que inclusive o nosso presidente não está nesse Floripa em Foco exatamente porque se deslocou até lá, né? O Antônio Batista está em São Francisco do Sul. Foi para São Francisco do Sul para fazer esse debate com os servidores que tiveram, inclusive,
uma representação deles, estiveram aqui em Florianópolis, já foi feita uma discussão em relação a isso, né? E marcou-se então essa reunião para São Francisco do Sul. São Francisco do Sul, lá mesmo. Está acontecendo mais ou menos nesse momento. Vai acontecer mais ou menos agora. Desculpe, para tratar aqui questão com guarda municipal. Eles fizeram guarda portuária. Guarda portuária. Eles fizeram um concurso para guardas portuários. Com a transformação, não, antes ainda, com a transformação, quando foi privatizado, quando passou para a CEPAR, eles inclusive fizeram um movimento e só foi garantido a contratação dele por decisão judicial, para que fossem chamados por essa empresa que terceirizou. Não é chamado pela empresa que terceirizou. Eles fizeram um concurso público e entraram no governo, quando era uma autarquia. Eles fizeram concurso enquanto era uma autarquia. Agora passou para a SCPA, isso, pela lei. E a situação deles é uma situação que gera preocupação, e por isso que o nosso presidente diretor foi para lá para loco o que é que está acontecendo. Exatamente, fazer uma reunião com todos os guardas portuários, né, para que a gente possa tomar encaminhamentos em relação a esse problema, né? E eles vão ter que ser contratados por... Não, eles já foram contratados. Eles estão em estágio probatório. O grande problema é que com a extinção da autarquia, eles ficam numa situação de limbo, porque os outros servidores do porto, né, embora tenham feito concurso para o Porto de São Francisco, para a autarquia, enfim, e tudo mais, eles foram todos transferidos para a Secretaria de Infraestrutura, inclusive os guardas portuários. Mas o problema é que, digamos assim, esses outros servidores poderiam até, em tese, ser transferido para outras cidades e outros locais de trabalho, ser reaproveitado em outras secretarias, inclusive. Os guardas portuários é um cargo específico para aquela função. Eles não têm como sair do porto. Não sei como ser remanejado. Nem que for para outro porto? Não, nem que seja para outro porto. Porque eles fizeram um concurso para guarda portuária de São Francisco do Sul. Então, até poderia, em tese, fazer-se um arranjo para que eles fossem aproveitados em outros portos. Porto de Imbituba, enfim, onde o governo do estado tem alguma ingerência. Mas não pode. Mas teria que ser um arranjo mesmo, né? Tipo, não tem uma enjambração muito grande. Não teria como. Então vamos aguardar o presidente Antônio Battisti voltando do Porto de São Francisco do Sul para falar aqui no Floripa em Foco do que ficou resolvido, né? Como é que a gente vai agir. Então é isso, Volney. É sempre um prazer conversarmos, né? Uma boa semana e até a próxima terça-feira, 2h30 da tarde, aqui no Floripa em Foco. E também às sextas, também 2h30 da tarde, né? Sim, inclusive nós estamos pensando em remanejar esses horários e tudo mais. Juntar tudo, né? Porque agora a gente vai ter uma nova formatação da Secretaria de Comunicação, do sindicato e tudo mais, e a gente vai reestudar tudo isso. Está tudo acontecendo. Está tudo acontecendo. Quantos dias de posse? Já deu 3 semanas? Desde a posse foi dia 7? Dia 7. Né? Dia 7 então, a posse efetiva é dia 7. Então temos muito que conversar. Temos ainda. Volney Chucre, diretor de comunicação e imprensa do Sintesp, o Sindicato dos Servidores Públicos Estaduais. Você, servidor, visite o www.sintesp.org.br para rever esse bate-papo com o Volney aqui no Floripa em Foco.